me guia a toda verdade, doce Espírito, meu amigo, me leva. Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês essa experiência que eu tive, isso que aconteceu na minha vida, sobre a descoberta do autismo. Sim, eu descobri que eu sou autista. E a pessoa que me segue aqui no canal vai dizer: não, Luana, não é possível. Não, Luana, a gente te segue aqui no canal há tanto tempo. Você não é autista, né? Você fala tão bem, né? Você tem facilidade para falar, para se expressar, né, gente? Muitas coisas eu superei com a ajuda de Deus, tá? Mas eu superei mais na internet do que na vida pessoal, né, social. E eu vou explicar isso para vocês. Nossa, eu descobri isso aqui, isso foi um choque muito grande para mim, muito grande. Quando eu descobri foi assim, um amigo chegou para mim e falou assim: olha, eu tô achando que fulano de tal é autista. Sério? É, porque ele tem alguns comportamentos assim estranhos. Deixa eu pesquisar sobre isso para entender um pouco mais. E aí eu fui pesquisar, né? E eu encontrei esse vídeo aqui, onde esse casal ele explica, eles falam de vários sinais do autismo em adultos, que na verdade não seria autismo, seria Asperger, né? Mas é autismo. E aí eles falam dessas características, eu fui assistindo o vídeo e pensando naquela outra pessoa, né? E aí quanto mais eles falavam as características, mais eu pensava, tá vendo? Ó, fulano, eu acho que tem essa característica, é assim. Mas com o decorrer do vídeo e eles iam avançando nas características, ia me caindo a ficha, eu ficava, meu Deus, eu também sou assim. Meu Deus, eu também tenho isso. E aí, quando chega no final do vídeo e que eu vejo que quase todas, 99% das características se encaixavam perfeitamente em mim. Eu me senti como aquela pessoa que vai para a igreja e o pastor tá pregando sobre algo e a pessoa fica assim: fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra, hein? Essa palavra aqui, ó, era para fulano. E aí, no fim, né? No final, ela percebe que aquela palavra, na verdade, era para ela. Então, é assim que aconteceu comigo, né? Eles falam de várias características, eu vou compartilhar algumas com vocês aqui. Isso vai. Vocês vão me conhecer um pouco melhor depois desse vídeo, né? E eu vou contar pra vocês como é que eu superei tantas dessas coisas, né? Pra hoje estar aqui falando com vocês, né? Porque não foi fácil. Não foi fácil para mim. Quando eu era criança, por exemplo, a dificuldade de interação social, a dificuldade de comunicar, né? A dificuldade de iniciar ou manter uma conversa, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Eu não conseguia nem dizer obrigado, bom dia, sabe? Era muito difícil para mim. Eu era muito quietinha, eu não chorava nem para mamar, minha mãe dizia, né? E eu era muito na minha. Eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava muito, muito. E eu desenhava muito bem. Mas a dificuldade para interagir socialmente foi muito grande. E eu tive muitos problemas na escola, principalmente quando eu cheguei na adolescência, pior ainda. Na adolescência foi muito sofrido, muito sofrido. E minha mãe sofreu muito junto comigo, né? Com tantas questões. A rejeição, né? Social, foi muito difícil. E eu tive que superar muitas dessas coisas
sozinha, sem ter o diagnóstico de autismo, né? E, bom, outra coisa que eu tinha também, que é outra característica do autismo, é a dependência da rotina, a dificuldade de mudar uma rotina ou de fazer algo diferente, de sair daquela rotina que a gente tem, né? Olha, eu moro nessa casa, eu faço assim as minhas coisas durante o dia, eu tenho o costume de me vestir dessa maneira. Então, para mudar, sempre qualquer mudança para mim era difícil, né? Seguir o mesmo trajeto do caminho para ir para o trabalho, por exemplo, né? Eu sigo o mesmo trajeto e se eu tiver que fazer um outro trajeto, às vezes eu me perco. Eu me perco. Mesmo sabendo outro trajeto, eu acabo me perdendo mesmo assim. Me perco facilmente, né, com o carro. Por causa disso, quando eu tenho que mudar a rotina, né? Comportamentos repetitivos. Mexer no cabelo. Gente, quantas vezes as pessoas falavam aqui pra mim nos comentários: Luana, para de mexer no cabelo toda hora, né? E por quê? Por que isso? Porque tudo me incomoda. A sensibilidade é muito grande. Então, qualquer fiozinho de cabelo que fica me encostando errado, eu já fico nervosa, eu já fico ali tentando tirar e agora, o tempo inteiro arrumando. Eu não consigo ficar parada, entende? É muito difícil para mim ficar parada, deixa o cabelo assim, fica quieta aí e faz o vídeo, né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso, né? É o tempo todo. Eu trabalhando, eu tenho que prender o cabelo. E toda hora eu até molho o cabelo, assim, eu coloco alguma coisa, porque qualquer fiozinho já me irrita, entende? Tudo me irrita. Qualquer coisinha errada, etiqueta de roupa, ou seja, a sensibilidade é muito grande. Tudo me dá nervoso, sabe? Me incomoda. E a mania de fazer coisas repetitivas, por exemplo, morder. Eu tenho a mania de morder, ficar mordendo aqui dentro da boca, sabe? A bochecha aqui por dentro. E ficar mordendo. E eu tenho essa mania, gente, não adianta. Eu tenho essa mania. O tempo todo eu fico... Não adianta, eu fico assim o tempo todo. Quando eu tô parada, prestando atenção em alguém, a pessoa tá falando comigo e para prestar atenção, isso é um modo de prestar mais atenção, sabe? Isso é um modo para eu... é a questão da ansiedade, né? Então, é um modo de me concentrar melhor em alguma coisa. Barulhos, gente. Barulho alto, música alta. Eu gosto de música alta, mas se eu estou fazendo a música, é diferente. Eu sou musicista, né? Então, eu gosto de rock, eu gosto de fazer a música, eu gosto de bateria. Mas, quando eu tô quietinha no meu canto e qualquer barulhinho, uma mosca, qualquer coisa, a pessoa falando lá longe, já me faz perder o foco do que eu estou fazendo. Sim, eu estou fazendo um vídeo, ou eu estou fazendo um áudio ali no WhatsApp, conversando com alguém, eu estou contando uma história, fazendo um áudio, e aí tem uma voz de alguém falando, ou tem uma musiquinha. Gente, isso me tira completamente a concentração. Eu esqueço do que eu tô falando, eu fico, ai meu Deus. E eu tento continuar o áudio, concluir o que eu tô dizendo, e é um esforço muito grande que eu faço, né? Para concluir o raciocínio se tem um barulho qualquer no fundo. E é o tempo inteiro. Eu sou chata com as crianças o tempo todo. Eu falo, abaixa isso, abaixa, abaixa, fala baixo, silêncio, faz silêncio. E quando eu tenho que fazer vídeo, eu brigo com eles. Faz silêncio que eu vou fazer um vídeo agora. Porque senão vai me tirar a concentração, né?
foco em pequenos detalhes, né, faz perder o foco daquilo que é mais importante. Ou seja, às vezes eu tô fazendo uma coisa, um trabalho, ou preparando um estudo, algo assim, e eu foco tanto, às vezes, numa coisa que não é a coisa mais importante do estudo, mas aí eu fico ali concentrada naquilo e eu acabo não concluindo o estudo que eu tô fazendo ou o trabalho que eu tô fazendo, seja o que for, eu não concluo aquilo porque eu distraio, né? Daquilo que é importante, eu fico distraída naquilo que é o pequeno, naquilo que é superficial, aquilo que é menos importante, né? E aí eu foco naquilo ali, acabou. Aí aquilo me atrasa demais. Isso é um dos motivos também porque eu demoro a fazer vídeo aqui no YouTube. Eu demoro muito. Tem várias coisas aqui que me fazem demorar a fazer vídeo. Uma é isso, não ter dificuldade de concluir, né, um trabalho, sabe? Eu tenho que fazer todo um ritual para poder fazer um vídeo, né? Por exemplo, criar o ambiente silencioso. E eu moro em casa pequena, eu tenho cachorro, eu tenho filhos. É muito difícil criar o ambiente silencioso, naquele momento conseguir fazer o vídeo. E quando eu consigo criar esse ambiente, nem sempre eu estou com a cabeça boa para fazer o vídeo, né? E aí eu vou falar sobre também, a questão é outra característica, que é a tendência à ansiedade ou à depressão, né? Que às vezes eu tenho uma tendência, tá? Eu não diria que eu tenho um problema muito grave com isso, né? Nem com ansiedade, nem com depressão, mas eu tenho uma tendência bem importante com essas duas coisas, ansiedade e depressão. Inclusive, esse período agora que meu marido tá morando longe e a gente já tá 4 meses longe, eu tô aprendendo a superar isso, assim, tá bem difícil, sabe? Porque eu sou muito, muito, muito apegada a ele. Então ficar longe é muito difícil para mim e a ansiedade está batendo forte. E eu já engordei. Eu já engordei porque eu fico comendo sem fome, mas eu fico querendo comer alguma coisa por causa da ansiedade, né? Ou aquele dia que eu fico com a tendência à depressão, então eu não quero fazer nada, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinha, quieta, porque eu não tô com a disposição boa. Eu vi um vídeo de uma outra moça contando a experiência dela e ela fala de um problema que ela teve no trabalho. E aí me caiu a ficha de uma dificuldade que eu tive sempre no trabalho, porque eu trabalho num ambiente muito barulhento. Eu trabalho em fábrica, onde tem telaios que fazem tecido, né? Então fica tchoc, 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 o dia inteiro e é muito alto, a gente precisa usar o tapinho de ouvido, né? E assim, se eu tirar o tapinho, nem um minuto eu fico mal, gente, eu fico mal. E assim, no final do dia, quando eu chego em casa, gente, é muito complicado. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu preciso daquele tempo. Tipo, eu fico ali 2 horas parada, precisando de silêncio, brigando com as crianças. Façam silêncio, eu quero descansar. Às vezes eu tenho aquele problema também de, nesse ambiente muito barulhento, muito estressante, né? Parece que eu tô com pressão baixa, sabe? Eu fico tonta, toda hora tontura, fraqueza. E eu fico, será que tá faltando vitamina? E aí eu fico tomando vitamina, tomando potássio, magnésio e tudo. E eu fico, gente, não é possível, um cansaço. Mas por quê? Quando eu tô nesse ambiente muito estressante, de muito barulho, e isso eu sinto no meu físico. Olha que coisa, né? E aí eu entendi, eu tô há 15 anos nesse trabalho e eu achava que era, às vezes, ou é preguiça, ou é algum problema de saúde, ou sei lá, né? E a dificuldade é muito grande porque eu trabalho 8 horas por dia, né? Então é bem
É bem complicado. E agora cai a ficha, finalmente entendo por que toda essa dificuldade de enfrentar o trabalho de 8 horas por dia no barulho, né? Que para mim é uma coisa muito mais difícil, né? Outra característica de autismo que eu tenho também é o não entender sarcasmo, às vezes, né? Muitas vezes, ou o tom de voz diferente, né? A dificuldade de ler nas entrelinhas ou de entender algumas piadas, né? Assim, principalmente o sarcasmo. Quando a pessoa fala as coisas, só que ela tá brincando. E eu levo a sério tudo. Até porque eu sou muito sincera, isso também é outra característica, é uma sinceridade tão grande assim, eu sou muito direta, eu falo, eu não tenho filtro para falar, e isso também é um problema muitas vezes, né? Então, como eu sou muito sincera, eu não entendo as pessoas que falam alguma coisa que não é verdade. Se a pessoa mentir para mim, eu tenho dificuldade, eu tive muita dificuldade para entender por muitos anos. Hoje em dia, eu já superei muito disso, né? Superei muito disso. Mas se a pessoa vier falando, conversando comigo normal, eu não vou entender logo que a pessoa tá mentindo ou tá sendo sarcástica, né, ou tá fazendo joguinho. Eu vou entender isso com o tempo, né? E muitas vezes eu sou bobinha assim nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão bom comigo, me deu o dom de discernimento de espírito. E Deus me deu esse dom. E quando eu olho para as pessoas, eu entendo que elas estão mentindo, ou eu entendo que tem um espírito maligno ali agindo naquela situação. Ou seja, Deus é bom, né, gente? Deus é bom. E é uma coisa interessante também que eu tô percebendo até nos meus filhos, gente. Meus filhos. E hoje estava caindo a minha ficha sobre isso. A dificuldade de entender o que é adequado e o que não é adequado nas situações sociais, sabe? Às vezes eu sofri muito, eu tive que aprender muito, nossa, eu tive que aprender apanhando da vida, sabe? Aprender a viver, aprender a lidar com as pessoas, aprender a saber o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer para as pessoas quando eu tô ali em certas situações, né? A se comportar, né? A dificuldade de aprender na escola, dependendo da matéria. Gente, o autista ele tem mais facilidade com ciências exatas, por exemplo, matemática, né? Aquilo que é assim e acabou, né? Eu tive facilidade com a matemática e eu tive também sempre facilidade com a gramática, porque a gramática é aquela, né? Não é que você discute a gramática, né? Não como estão fazendo hoje, né? Estão discutindo, querendo discutir a gramática da língua portuguesa, né? Mas assim, de regra, né? Que você tem que discutir a gramática. A gramática é aquela. Então, eu sempre fui boa em gramática, sempre amei. E matemática também, biologia, ciências, outro tipo de ciência não, mas a biologia eu gostava muito. Por isso que também depois eu fiz enfermagem, né? Porque também é uma coisa um pouco mais exata do que, é claro que a ciência sempre evolui, mas é mais exato. Tipo, você sabe que ali, por exemplo, o sistema digestivo tem ali o esôfago, tem o estômago, tem o fígado, ou seja, isso não muda, entende? Agora, quando era, por exemplo, história, gente, eu tive muita dificuldade com história. Demais, demais. A professora tá falando da história e eu tô assim, na minha cabeça eu não entendo nada, eu não consigo me concentrar. É uma coisa muito difícil me concentrar. Até mesmo quando eu vou assistir um vídeo sobre história, eu quero aprender sobre aquilo. Tem uma mosca me incomodando aqui, meu Deus do céu.
Ai, me ajuda, meu Deus. Essa mosca, eu vou matar ela. Era muito difícil para mim me concentrar quando o assunto é história. A pessoa tá contando história e eu tô assim, viaja a minha cabeça, eu começo a pensar em outras coisas, eu não consigo me concentrar. Então, essa é uma dificuldade. Geografia é a mesma coisa também, eu sempre fui péssima, né? Porque tem a questão, por exemplo, geopolítica. Eu sou péssima porque eu não consigo me concentrar nesse tipo de coisa, porque são coisas questionáveis. História, por exemplo, é questionável, né? Ainda mais agora, né, que a gente sabe que mentem sobre a história o tempo todo, né? A gente não sabe o que é verdade, mais os livros de história. Mesma coisa geopolítica, né? Existe tanta discussão sobre muitas coisas, então você acaba, ou seja, não é uma ciência exata, entende? Então não consigo me concentrar, não consigo criar gosto por aquilo, né? Hiperfoco é outra característica interessante, porque eu não consigo, por exemplo, focar em duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, eu tô dirigindo, se alguém começar a falar comigo, eu até converso e tal, mas eu acabo errando, eu acabo fazendo alguma coisa errada no trânsito, ou seja, eu perco a concentração. Eu preciso focar quando eu tô fazendo alguma coisa. Eu não posso ter distração, porque, ainda mais dirigindo, né, é até perigoso, né? Então é complicado, sabe? Às vezes a pessoa tá falando comigo sobre algo, mas eu tô fazendo uma coisa aqui que eu tenho que me concentrar, eu não consigo, sabe? Pensar nisso e ouvir ao mesmo tempo. Ou eu paro, quando eu converso no telefone com alguém, eu olho, eu presto atenção no que a pessoa tá falando, eu tenho que me concentrar para entender o que a pessoa tá dizendo. Porque sabe aquela pessoa que conversa no telefone e fica fazendo as coisas? Me dá uma agonia isso, sabe? Por que a pessoa não para prestar atenção para conversar? Não, a pessoa fica ali fazendo tudo ao mesmo tempo e falando, né? E eu não, por que eu me atraso tanto em fazer muitas coisas na minha vida? Porque se eu preciso conversar com alguém, eu tenho que sentar e falar com a pessoa. Eu não consigo fazer muita coisa, né? Só coisas que você faz meio que sem pensar, né? Tipo, botar uma roupa na máquina para lavar. Mas eu não consigo fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo. Isso não. Não saber flertar e seduzir. Outra característica interessante, né? Assim, mas Deus foi tão bom comigo. Deus foi tão bom comigo que, mesmo eu sendo aquela menina tímida lá, né, que não sabia conversar, rejeitada, isolada de todo mundo, o meu marido era aquele oposto, né? Ele era aquele amigo de todo mundo, né, que conversava com todo mundo gostava dele, sabe? E uma pessoa assim extrovertida, simpática. Então foi ele que se aproximou. Mas eu orei, tá, gente? Eu orei 3 anos por ele, para ele cair a ficha e tomar coragem de se aproximar. Mas isso aí é outra história que eu vou contar para vocês um dia, né? Se Deus quiser. Dificuldade em abraçar, gente. Meu Deus. Eu sempre tive muita dificuldade com a questão do toque, sabe? Se a pessoa vem conversar comigo e bota a mão em mim, gente, isso eu acho isso uma coisa muito irritante. Irritante e também é falta de educação, porque, né? A pessoa vem falar e tem que botar a mão, né? Por que tem que botar a mão? Tira a mão de mim, sabe? Não gosto. Nossa, me dá um nervoso. E quando a pessoa abraça, eu tive que superar isso também. Isso é uma coisa que Deus trabalhou em mim, tá? Abraçar as pessoas e saber dar amor e receber amor, né? E eu tinha dificuldade. Meu pai me abraçava, me beijava, eu ficava, não quero, sabe? E hoje eu consigo abraçar as pessoas. Só que se a pessoa ficar abraçada demais, muito tempo, e eu já fico assim, tá bom, né? Porque aquilo é uma coisa que eu tive que superar com dificuldade, né? Bom,
Mas a questão do toque, por exemplo, eu gosto, o carinho eu gosto do meu marido e dos meus filhos. Mas se é uma outra pessoa, eu já fico nervosa, se eu tenho que, sabe? Se a pessoa vier fazer carinho, alguma. É muito complicado isso, né? Bom, tem a outra característica que é o não ter amor próprio, autoestima baixa. Eu tive problemas demais com isso, justamente por causa da rejeição, né? Por causa da dificuldade de socializar, então, consequentemente, a rejeição, consequentemente, também a dificuldade de interagir, né? Não saber agir nas situações, então, tudo isso junto acaba fazendo com que a gente crie uma autoestima baixa, né? E tem que trabalhar nisso também, né? E graças a Deus eu superei muito disso, né? Mas de vez em quando eu me pego, né, numas crises de autoestima baixa terríveis, sabe? Então, eu penso mais nos outros do que em mim. E eu me preocupo demais em agradar, não agradar, mas servir, em fazer. E é essa luta de se fazer aceitar pelos outros. Então eu tenho que ser boa em tudo, eu tenho que ser a melhor porque eu preciso mostrar que eu sou boa, porque, entendeu? É mais ou menos isso, né? É claro que é uma coisa inconsciente, né? Mas tem a ver, né? Bom, a dificuldade de identificar sensações corporais. Outra coisa interessante, por quê? Porque às vezes, por exemplo, você tá com sede, você sente a sensação de que tá com fome. Confunde sede com fome, confunde frio com, sei lá, com dor, coisas assim. Ou uma dor, eu tô sentindo uma dor em algum lugar e eu não entendo se a dor é no estômago, se é nas costas, se é no intestino, se é uma dor de barriga, se é uma dor no músculo, se é na coluna. É muito complicado. Eu fico ali sem entender muito, às vezes, quando eu tô com alguma dor. E eu não entendo muito da onde vem a dor. Eu fico ali tendo que estudar aquilo, entender, né? Parar para observar, né? Quando tem alguma sensação, né, no corpo. Mas é aquela questão da sensibilidade, né? Então qualquer coisinha, sabe? Toque de leve incomoda, né? Tem que ser forte, né? Se for apertar minha mão, aperta forte, não pega devagarinho não, porque isso dá agonia, sabe? Se incomodar com texturas, mesma coisa, né? Um lençol, por exemplo, muito leve, né? Qualquer coisinha que eu tô dormindo, eu encontro a posição certa e aí tem aquela coisinha que tá me incomodando, aquela coisinha, o lençol que tá um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, eu já não consigo dormir. E isso é outra característica que também tem nos autistas, que é a dificuldade de pegar no sono e a dificuldade de se manter dormindo, né? A dificuldade do sono. Gente, eu sempre me vi noctívaga. O que é isso? Eu tenho mais energia e mais vitalidade, mais concentração quando é à noite. Ou seja, de manhã eu não sou ninguém. Tipo, eu não tenho vontade de conversar muito. Eu não, sabe? Eu fico ali trabalhando devagarinho. O meu trabalho eu vou fazendo devagar. Aí vai passando as horas e vai chegando a tarde, mesmo com o cansaço do trabalho durante o dia, mas mesmo assim eu tenho mais energia, mais rapidez, mais agilidade para fazer tudo, porque eu tô começando a entrar na minha fase de, né? Porque de manhã eu não tenho. De manhã eu não tenho. E à noite eu tenho mais energia. E aí à noite, por mais que eu acorde cedo, eu posso acordar 5 da manhã, à noite eu sempre vou dormir depois da meia-noite. Eu não consigo dormir antes de meia-noite, 1 da manhã. Eu posso acordar a hora que for, mas eu não vou conseguir dormir cedo. Isso é uma característica minha. E é muito. Eu posso até ir para a cama cedo, mas eu não vou dormir. Entende? Acordo durante a noite várias vezes, mas não levanto. Eu só fico ali rolando na cama, né? E
para levantar é complicado, entende? Então, eu acabo dormindo poucas horas, né? E isso é complicado também, né? Isso causa problemas. Às vezes eu chego do trabalho tão cansada que eu tenho que dormir 2 horas para depois levantar e fazer tudo. E aí eu tenho energia à noite, né? Por causa do cansaço de ter dormido menos, né? Então, outra dificuldade é a dificuldade da coordenação motora. Porque isso é quando eu era criança, hoje em dia não mais, graças a Deus. Mas quando eu era criança, eu era taxada de estabanada, desastrada, sabe? Deixava cair tudo, quebrava toda hora as coisas, tropeçava no meu próprio pé, sabe? Batia toda hora com o ombro na parede, eu passava pela porta, tum, com o ombro, tum, toda hora, gente. E assim, era uma característica minha. Eu falava, Luana, não é possível, a tua casa não tem que ter parede, sabe? Então, isso era uma coisa muito ruim, até porque eu tava sempre com um roxo, sempre machucada, né, com as coisas, porque toda hora se machuca à toa, com tudo, as coisas caem na minha mão, é uma coisa impressionante. Mas o Senhor me libertou disso também, me curou sobre essa característica, o Senhor me ajudou a superar, graças a Deus. Dificuldade em se expressar quando conto uma história. Eu vou contar uma história, às vezes eu dou uma volta e eu tenho dificuldade de colocar início, meio e fim. Mas é claro que isso também foi uma coisa que eu trabalhei com os anos. Apesar dos meus vídeos serem muito longos, né? Eu tenho que trabalhar isso aqui também. Muito longo, desculpa aí, gente, mas bota aí no acelerado, entendeu? Então, problemas com relacionamentos atípicos, ou seja, às vezes a gente foca muito numa coisinha, né? Ou numa roupa, ou numa característica física, ou sei lá, da pessoa, e aí aquilo, ou até mesmo, por exemplo, a pessoa tem um pensamento diferente, é muito difícil separar aquilo do pessoal, entende? Eu vou ter uma dificuldade em me relacionar com aquela pessoa só porque ela pensa diferente uma coisinha, mas às vezes eu tô ali no hiperfoco com aquela coisa e isso faz com que o relacionamento com aquela pessoa tenha dificuldade. Quando eu era criança, meus pais me levaram na psicóloga e ela fez algumas sessões comigo ali, alguns testes comigo, né? Tipo, caminhar na areia, brincar com areia, fazer alguns joguinhos, né? Algumas coisas. E isso, o que aconteceu? Ela chegou à conclusão, porque naquela época não se falava sobre autismo, né? E ela chegou à conclusão e disse aos meus pais, olha, a filha de vocês é superdotada. Ela tem uma inteligência, um QI muito alto, ela é superdotada, muito inteligente, só que isso vai mudar, quando ela ir crescendo, ela vai ficando normal, né? Eu aprendi a ler e escrever antes de entrar para a escolinha, para alfabetização, né? Então eu era realmente muito inteligente, muito para frente, só que ao mesmo tempo isolada do social, né? Então, por exemplo, pandemia, né? Fica em casa, todo mundo. Pra mim, ó, maravilha. Fica em casa, pra mim tá ótimo, paraíso isso, né? Porque pra nós é muito melhor ficar em casa, isolado, do que tá no meio das pessoas. Gente, eu trabalho com pessoas, eu tenho célula, eu aconselho pessoas, sabe? Então, foi uma coisa muito difícil superar toda essa dificuldade que eu tinha para poder cuidar de pessoas, né? Assim, ainda é difícil para mim hoje, sabe? Ainda é difícil, mas eu encontrei uma facilidade, algo que me ajudou a trabalhar com as pessoas, que foi a internet. Com a internet, com o YouTube, com o WhatsApp, eu consegui colocar para fora aquilo que eu não estava conseguindo colocar antes, né? Então isso foi muito bom para mim e eu consegui colocar, fazer aquilo que Deus estava colocando no meu coração para fazer, porque com as pessoas diretamente eu não estava conseguindo fazer,
né? Então, eu vou deixar aqui, ó, 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sim, Deus usou essa palavra para me ajudar a superar todas essas dificuldades que eu não sabia que era devido ao autismo, né? Então, assim, eu tive que superar na garra, na força, na coragem, porque as 6 sessões que eu fiz de terapia quando eu era criança, né, que não diagnosticaram o que eu tinha na verdade. Então eu passei toda a minha infância e adolescência tendo que enfrentar situações que nem meus pais e ninguém perto de mim conseguia me ajudar a superar. Então eu tive que enfrentar muitas coisas na minha vida e aprender apanhando na vida, né? E hoje eu vejo como que Deus é bom, como que Deus me ajudou a superar tudo isso, né? E talvez se eu tivesse tido o diagnóstico de autista antes, talvez eu não teria superado dessa forma, eu não teria amadurecido tão bem. Porque, sabe, quando... Ah, tadinha, ele é autista, né? Então, é claro que talvez uma terapia, né, ajudaria muito, né? Então, assim, hoje em dia, sim, ajuda muito, né? Inclusive agora. Quando eu descobri isso, eu chorei muito, muito, muito no grupo com as meninas. E inclusive a minha mãe falou, minha filha, porque eu dizia, mentiram pra mim. Ninguém me falou que eu era autista, porque ninguém me falou. E minha mãe disse, minha filha, ninguém mentiu pra você. Ninguém sabia naquela época o que era autismo. E eu entendi que o Senhor permite as coisas, né, para que a gente cresça, né, e supere, né, porque isso faz a gente crescer, faz a gente se tornar mais forte, né, diante daquilo que o Senhor vai ter para te dar depois, né, para trabalhar. Então, agora vocês entendem um pouquinho por que eu demoro mais para fazer vídeo, a dificuldade que é para mim fazer um vídeo, tá, gente? A dificuldade que é manter ali a interação no YouTube, nas redes sociais. Eu não sou... Gente, vocês vão ver, eu de vez em quando eu posto um negócio no Facebook, mas de vez em quando. Instagram, tem lá, mas eu nunca faço nada. Então, assim, é complicado. Eu quero superar isso, né? E aprender até mais, a ser um pouquinho mais vaidosa, um pouquinho mais, sabe? Porque eu não gosto de ficar me fazendo foto, me mostrando, eu não gosto, sabe? Então é uma coisa que eu preciso aprender. É um esforço muito grande que eu faço para fazer um vídeo, né? Ou para interagir com vocês aqui na internet. Vocês veem como que Deus já me fez... já fez um milagre na minha vida, né? Porque eu nem olhar na câmera eu conseguia, né? Então já esse canal já é um milagre, né? Então é isso, gente. Já falei muito. Fiquem com Deus, tá bom, gente? E compartilhei um pouquinho aí da minha vida, algo que foi muito forte pra mim, né? E quem sabe pode ajudar alguém a pensar, nossa, será que eu sou também, né? E de repente buscar aí para entender, né? Seria melhor buscar um profissional, né? Com certeza. Bom, é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.